Olá, tudo bem? Espero que sim. Pois é, né? Estamos terminando o mês de outubro. E aí, quando a gente para pensar, nossa, quanta coisa já aconteceu, né? Quanta coisa já aconteceu. Enfim, e hoje, nosso segundo encontro de outubro, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma reflexão que eu fiz nesses últimos dias. Eu estava com alguns dias de descanso, né? Férias. E fui para um lugar onde eu já andei muito, né? Fiz muito trabalho para aquele lado. E foi uma oportunidade muito interessante de recordar algumas coisas. Isso me fez pensar um pouco no nosso baú de recordações. Acho que você também tem, não? Ah, acredito que tenha. E baú de boas recordações boas, porque como a gente sempre fala, coisas ruins servem para a gente perceber o quanto a gente aprendeu com tudo isso. Mas não dá para ficar guardando, porque senão vai virar mágoa. E mágoa é água parada. Então, guarda no seu coração todas as coisas boas que aconteceram com você. Tenho certeza que são muitas, né? E cada baú é especial, é único. Pois bem, então vamos falar um pouquinho sobre isso? Deixa eu achar aqui, ok. Compartilhar a tela. Onde estou eu? Deixa eu ver. Um instante, compartilhar tela. Ok, vamos compartilhar. Agora sim. Pois é, como eu estava falando, emoções que a nossa memória eterniza. É muito interessante você observar dentro de você. Como que você eterniza boas memórias, né? Boas memórias, bons sentimentos e boas lembranças. Então, assim, a gente sabe que cada um de nós tem a sua forma de guardar as suas boas lembranças. E aí a gente fala que cada vez mais, quando a gente visita as redes sociais ultimamente, onde a gente está muito tempo ainda sem se ver presencialmente, e, por exemplo, o Facebook nos traz recordações de bons momentos, de boas amizades, até de fotos de aniversariantes, onde a gente pode compartilhar com esse aniversariante bons momentos, né? Então, a gente dá de cara com fotos antigas, no perfil de algum amigo, com pessoas queridas, lugares maravilhosos, exemplos únicos, e bem lá no fundo do nosso coração chega para a gente um sentimento de saudade, um sentimento meio misturado com saudosismo e até uma certa melancolia. Será que vocês estão tentando entender o que acontece com a gente? Pois é, esse sentimento meio de saudosismo é muito comum, principalmente nos últimos tempos que a gente anda vivendo, né? Pois é, e esse período de isolamento acabou escancarando no nosso peito esse tal sentimento. Acho que pelo menos uma vez ao dia a gente fala, ai, que saudade. Saudade do quê? A gente tem sempre saudade dos bons momentos vividos, dos amigos queridos que a gente não encontra mais, de coisas que a gente viveu, de viagens, passeios, enfim. A palavra saudade, ela está cada vez mais presente no nosso coração, principalmente nessa época, né? Estamos, felizmente, né, em final de pandemia, mas esse sentimento ainda bate muito forte, porque a gente ainda não conseguiu reencontrar muita gente querida, muita gente que a gente gostaria de reencontrar, não é verdade? Pois bem, quando a gente consegue se encontrar,
certamente a gente fica lembrando, relembrando dos momentos felizes que a gente passou junto. Parece que o tempo não passou, não é? E aí a gente fala, poxa, eu reencontro um amigo de tempos, quando eu trabalhava em tal empresa. Nossa, do que a gente começa a falar? Do tempo que foi bom trabalhar naquela empresa com aquela pessoa. Então, a gente parece que o tempo não passou. O nosso cérebro parece que faz um remember, né? Ele puxando lá no fundo dos nossos arquivos tudo aquilo que a gente viveu com aquela pessoa. E aí vem muita risada, vem muita coisa gostosa, vem um sentimento de paz. E isso é muito visível quando a gente reencontra os amigos de escola, amigos, parentes que faz muito tempo que a gente não vê, e a gente nem se dá conta de quanto tempo passou, não é? Quanto tempo passou? E aí a gente fica com esse sentimento dentro da gente. Existem momentos em nossa vida que a gente simplesmente esqueceu, né? Simplesmente a gente esqueceu. Mas existem momentos que a gente simplesmente não quer mais esquecer. Por quê? Porque foram coisas boas. Então a gente fala que sentimentos ruins, lembranças ruins, a gente quer esquecer. Muitas vezes a gente nem consegue, mas a gente faz de tudo para esquecer. Agora, sentimentos bons, gostosos, vividos, bem vividos, a gente não quer esquecer jamais. Nosso arquivo de memórias tenta guardar só o que foi significativo, mas ele não faz essa seleção. Na verdade, ele guarda o que foi muito significativo para você, seja bom, beleza, e seja ruim. Então, assim, o que é bom sempre buscar, recordar, é o sentimento que nos traz paz. Mas o que é ruim, é bom a gente começar a ressignificar, para aquilo não virar mágoa, para aquilo não virar um rancor dentro da gente, para aquilo não virar doença. Né? Então, assim, relembrando momentos bons, como é bom isso. E aí, dentro de nós, existe uma série de gatilhos que a gente chama, que nos fazem acessar esses momentos. Por exemplo, escutei uma música e aquela música pode ser uma música boba, uma música que não faz muito sentido para muita gente, mas para você, aquela música te leva a lugares lindos, a emoções vividas. Um perfume, meu, isso faz a gente até se emocionar quando a gente lembra de algumas coisas, né? Uma paisagem, um toque. Quantos gatilhos que nós temos e nós nem percebemos que nos fazem relembrar bons momentos. Né? E aí a gente começa a ver que são lembranças só suas, dentro do seu coração, que voltam muitas vezes com o mesmo sentimento da época que aconteceram. Então, quando a gente sente um cheiro de bolo de fubá, puxa, a gente vai lembrar lá da nossa avó, da nossa mãe, que fazia tal bolo, daquele jeito, e aí vem uma série, parece que é um cordão que é puxado, né? Ou se a gente sente um perfume, a gente vai lembrar quem usava aquele perfume, em que situações você lembra daquele perfume, com a música a mesma coisa, e por aí vai. Então, quando a gente fala de tudo isso, eu estava relembrando muitas coisas, até da minha vida, e isso aconteceu principalmente quando eu estava aqui olhando um álbum de fotografias, e na verdade não era um álbum, era uma caixa grande com muitas fotografias. Meu pai tinha uma mania de fotografar tudo e todos, né? Então, eu tenho muitas fotos ainda para serem organizadas, arquivadas, mas são momentos, e são momentos interessantes, onde faz a gente ir lá atrás no passado, relembrar tudo isso, com muita saudade, com muita alegria. Pois bem, eu trago para vocês hoje um texto bastante pertinente sobre isso. E é um texto, gente, que roda ainda pela internet, mas roda com uma autoria erroneamente colocada. É um texto que foi confundido com
de quem escreveu. Quem escreveu foi uma escritora mineira chamada Fabíola Simões. Quem quiser procurar nas redes, ela tem um canal do YouTube belíssimo, ela tem um site muito legal, textos muito interessantes. E como a frase inicial desse texto, o título, ela utilizou de uma fala da Adélia Prado, tudo se confundiu e muita gente confunde a autoria desse texto com a Adélia Prado, nem por isso tão muito lembrada, lógico, muito boa escritora, ganhou vários prêmios, mas vamos dar méritos a quem teve realmente o mérito de estar escrevendo esse texto. Então, eu vou ler um pedaço para vocês. Diz mais ou menos assim, tá? Então, olha lá. Quando eu era pequena, não entendia o choro solto da minha mãe ao assistir um filme, ouvir uma música ou até ler um livro. O que eu não sabia é que a minha mãe não chorava pelas coisas visíveis, ela chorava pela eternidade que vivia dentro dela. E que eu, na minha meninice, era incapaz de compreender. O tempo passou e hoje eu me emociono diante das mesmas coisas, tocadas por pequenos milagres do cotidiano. É que a memória é contrária ao tempo. Nós temos pressa, mas é preciso aprender que a memória obedece ao próprio compasso e traz de volta realmente o que importou, eternizando muitos momentos. Crianças têm o seu tempo a favor e a memória é muito recente. Para elas, um filme é só um filme, é só um desenho. Mas, para a gente, ele é muito mais que um filme. Durante o tempo que envelhecemos, nossos filhos crescem. Muita gente se despede, porém, para a maioria dos nossos jovens, para a maioria, porém, para a memória, a nossa memória, nós ainda somos muito jovens, atletas. Nossos filhos são eternamente nossas crianças. Já parou para pensar nisso? Pois é. E aí a gente fala, quando a gente se dá conta, nossos baús secretos, eles estão recheados daquilo que a gente amou e daquilo que nos deixou muita saudade. Um dia você liga o rádio do carro e toca uma música qualquer, ninguém nota, mas aquela música fez parte da sua vida, embalou seus sonhos de uma época, selou uma amizade verdadeira. Ao reencontrar amigos da juventude, a gente esquece que a gente é adulto e a gente volta a nos comportar como meninos cheios de inocência, amor e coragem. Do mesmo modo, perto de nossos pais, seremos sempre as crianças. Pois é, por isso é tão difícil a gente se despedir de um amor ou de alguém especial que, por algum motivo, deixou de fazer parte das nossas vidas. Dizem que o tempo cura tudo. Será? Ele acalma os sentidos, para as arestas, mas aquilo que amamos tem disposição para emergir das profundezas, romper cadeados e nos assombrar de vez em quando. Somos a soma de nossos afetos e aquilo que nos tocou pode ser facilmente reativado. Uma canção, um cheiro, um sabor. Assim, também permanecemos memórias vivas na vida de nossos filhos, cônjuges, ex-amores, amigos, irmãos. E mesmo que o tempo nos leve daqui, seremos eternamente lembrados por aqueles que um dia nos amaram. Lindo, né? Então, quando a gente fala desse texto, é mais ou menos assim, não é um texto na íntegra, né? Mas é alguma coisa que a gente fala que coisa boa
quando a gente realmente eternizou muitas emoções na nossa memória, não é? Enfim, gente, hoje o nosso texto é curto, o nosso tempo até que foi bem curtinho, mas eu diria para vocês que, de qualquer forma, eu acredito muito que a gente guarde sempre bons momentos no nosso coração e na nossa vida. Momentos ímpares, momentos que só a gente vai entender porque a gente guardou, não é? Guarde boas amizades, guarde bons sentimentos, guarde boas emoções no seu coração. E as coisas ruins, guarde de leve, para lembrar quanto aprendizado aquela situação te trouxe, quanta coisa mudou depois daquela situação. Não guarda coisas ruins no sentido de ter mágoa, rancor dentro do seu peito. Isso só vai fazer mal para você. E a gente quer que você seja muito feliz, com todas as suas memórias. E o tempo passa muito rápido, muito rápido. Você já parou para pensar que estamos aí há poucas semanas do Natal? Assusta? Pois é. Mais um ano se passou. Mais um ano está transcorrendo em nossas vidas. Em vez de olhar com melancolia e olhar com rancor, olha com olhos cheios de esperança. Conseguimos mais um ano emergir dessa loucura que a gente está vivendo, né? Conseguimos nos manter com mente sadia, saudável, não é? Enfim, deixo a vocês aqui um super beijo, um abraço carinhoso, boas e boas lembranças, risadas. E quem tiver por aqui nesse final de semana, não se esqueça do nosso drive-thru. A gente vai fazer um momento para a gente poder se reencontrar, ainda por alguns minutinhos, né? Um drive-thru do Halloween. Por quê? Para a gente dar um pouco de risada, espantar essa tristeza, não é? Então, olha lá, sábado à tarde, na frente da faculdade, estaremos todos juntos lá, esperando por vocês, ok? Até lá. Um beijo, queridos. Fiquem bem.